Terça-feira, 16 de junho. Vamos lá, marcar aqui. Aqui. Terça-feira, 16 de junho. Desde já, eu conto com todos vocês lá, deixando like no nosso canal, assistindo nossa aulinha, tá bom assim? Hoje, crianças, a nossa disciplina será de história. História. Tópicos abordados na aula de hoje. É o capítulo 4, crianças. O capítulo 4, ele foi um pouco extenso e a tia resolveu dar uma revisada nele. Uma pequena revisada. Até porque ainda tem umas tarefas desse mesmo capítulo para a gente realizar. Ó, o que estudei? Neste capítulo, estudamos como se desenvolveram as vilas e cidades brasileiras. Agora, vamos relembrar? Vamos sim. Iremos pegar aí o nosso módulo 2 na página 273. Tá bom assim? Módulo 2, página 273. Revisando o que estudamos. Tia Cris vai aproximar um pouco da câmera. Tá bom assim? Pronto. No início, no século XVIII, a mineração tornou-se uma das mais importantes atividades econômicas da colônia e impulsionou a fundação de muitas vilas e cidades na região das Minas, que foi a época do ouro. Estudamos também que as primeiras vilas e cidades fundadas no território brasileiro situavam-se no litoral. Com uma observação, crianças. Prestem bem atenção que a tia Cris vai falar. A primeira vila do Brasil foi a vila de São Vicente, fundada em 1532. Por Martim Afonso de Souza, no litoral de Santos, São Paulo. Sendo assim, ao longo dos anos, as cidades brasileiras adquiriram maior importância econômica e passaram a receber um número cada vez maior de pessoas, dando-se então um crescimento populacional, formando-se grandes metrópoles, como as que vemos hoje, atualmente, né? São Paulo, Rio de Janeiro. Estudamos também, crianças, que diversos aspectos do modo de vida dos povos indígenas foram incorporados ao cotidiano dos colonos. Vários desses costumes estão presentes em nosso dia a dia, como, por exemplo, dormir de rede, artesanatos indígenas, né? Aquelas porcelanas lindas, cestas, pesca, caça, enfeitar o corpo com adornos, etc. Passemos então para as páginas. Primeira questão da página 275. Preencha a tabela a seguir com informações sobre os engenhos.
Aí tem um quadro no livro de vocês. A tia vai começar a dizer as informações. No meio tem a palavra engenho. Aí a primeira pergunta: o que era? Grande propriedade rural de produção açucareira. Segunda pergunta deste quadro: que produto era cultivado? Cana-de-açúcar. Terceira pergunta: que mercadoria era produzida? Açúcar. O nome já está dizendo, né? Última pergunta: quem eram seus principais trabalhadores? Quem trabalhava lá nesse engenho? Quem fazia tudo funcionar com a sua mão de obra? Os africanos escravizados. Segunda questão: sobre as comunidades quilombolas, responda as questões. Item A: como foram formadas essas comunidades? As comunidades quilombolas foram formadas pelos descendentes dos escravizados, fugidos, que continuaram vivendo nos locais onde eram os antigos quilombos. Item B: todos os territórios quilombolas são oficialmente reconhecidos pelo governo? Explique. Não. Grande parte dos territórios quilombolas ainda está em processo de reconhecimento pelo governo. Item C: por que é importante reconhecer as comunidades quilombolas? Porque o reconhecimento das comunidades quilombolas assegura o sustento de diversas famílias e garante a preservação da cultura, das tradições e do modo de vida dos afrodescendentes. Passamos então, crianças, para a página 276. Continuando aí nos nossos exercícios de revisão. Terceira questão: sobre as cidades mineiras, complete as frases com as palavras adequadas. Tem um quadro aí. Aí dentro desse quadro tem umas palavras. A primeira é Minas, casarões, casa de fundição e igrejas. Vamos completar o item A. As eram os locais onde os moradores da cidade se reuniam para realizar celebrações religiosas. Quem eram? As igrejas. Item B. As eram os locais próximos das cidades onde ocorria a extração do ouro. Minas, as minas. Item C. Os funcionários portugueses coletavam os impostos e controlavam a extração do ouro na região das Minas, na casa de fundição. Item D. As pessoas que tinham mais posses viviam em casarões. Quarta e última questão. Escreva um texto com as palavras a seguir. Tem um quadro aí nessa questão com algumas palavras dentro para vocês formularem um pequeno texto com elas. Quais são as palavras? Econômica, cidades, crescimento, rural e população.
A tia, esse texto, ele é pessoal, mas a tia pode dar uma sugestão, apenas uma sugestão. Cada um vai ter o seu texto. A tia vai ler a sugestão que veio no livro dela. Muitas cidades brasileiras ganharam importância econômica no final do século XIX e início do século XX. Com isso, aos poucos, houve um crescimento da população urbana e as cidades passaram a ter mais habitantes que a zona rural. Pronto, este foi o meu texto. Vocês irão formular o de vocês aí em casa, de acordo com a criatividade de vocês, tá bom assim? E a tia deixa esses questionamentos de hoje. Vocês irão revisar mais uma vez a leitura para fazer as atividades com atenção, ler bastante para entender. Tá bom assim? Eu deixo para vocês um bom dia, um beijo no coração. Deus nos abençoe e até o próximo encontro, tá bom assim? Tchau!